Nolan vai falar a seguinte frase para nós: não acredito que faça muito sentido tentar analisar a política do século XXI usando um modelo desenvolvido para descrever a organização dos assentos do parlamento francês há 220 anos atrás, certo? E é justamente essa perspectiva, nessa criação do eixo, né, vertical, aonde nós podemos ter um melhor enquadramento das posições políticas e tal, de modo que a gente possa buscar se definir melhor nesse sentido, ok? Bom, eu vou estar deixando a figura aqui no diagrama do Nolan, né? Vamos falando a respeito dela, ok? Nesse diagrama, para montar esse diagrama, a gente tem duas perspectivas colocadas aí, ok? Que encaramos com duas áreas distintas, mas buscando somatória entre as duas. A primeira área é, logicamente, a área econômica, ok? Estamos falando dela na posição até agora, ok? E a outra área é justamente na denominação social ou barra pessoal, né? Quando se fala da questão do indivíduo. Então, uma área econômica, outra área social, da perspectiva pessoal também, ok? A direita, ela busca então a questão da liberdade econômica, ou seja, a livre concorrência, de modo que essa livre concorrência possa promover a chamada eficiência. Em vídeos anteriores, eu coloquei, por exemplo, vou dar um exemplo prático, assim, né? Como você tem uma única lanchonete na sua faculdade, né, você está sujeito a comer o que está disponível, né, a pagar aquilo que está sendo cobrado, né, e tal. Então essa liberdade de mercado significa o seguinte: olha, então por que não tem outras, certo? De modo que você, como consumidor, possa escolher aquilo que você vai consumir, você tem uma liberdade de escolha, uma liberdade dentro do mercado de consumidor, de modo que você possa consumir, né, aquilo que você deseja e tudo mais, e logicamente o preço vai ser regulado justamente pela concorrência, certo? Então a abertura de mercado, né, coloca as pessoas, né, na perspectiva de direita, as pessoas para empreender, certo? Para empreender. Então é a busca pelo empreendedorismo individual, né, o tal do você SA, né, do empreendedorismo e tal. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né, num mundo globalizado, as condições de produção não são as mesmas, nem para o país e tão pouco para as pessoas, certo? Muito fácil copiar um exemplo americano, ou um exemplo japonês, ou um exemplo chinês, ou qualquer outra coisa de empreendedorismo da sua nação e tudo mais, quando você trabalha com juros negativos. Enquanto aqui no Brasil a gente tem uma taxa de juros exorbitante, né? O cara pega o dinheiro emprestado do banco, vai fazer um pequeno comércio, né? Ali no comércio ele tem que cuidar de um pagamento de funcionário, pagar o CVQC e pagar o empréstimo que ele fez no banco, certo? Há juros positivos e altos, certo? Então as condições de empreender, elas são diferenciadas, né? Encarem nossa corrida, onde nem todos partem do mesmo ponto, né? Um já está lá na frente, certamente é o cara que vai ganhar a corrida, certo? E o outro está aqui para trás. Que chance que esse cara de trás tem ganhado da frente? Isso também acontece com as nações, certo? Não é interesse do cara que está lá na frente dar 2 passos, 3 passos para trás para tentar se igualar com o cara que está atrás. As nações também não trabalham assim, ok? Ora, as nações aprenderam que ao longo do século XX, e a gente tem esse respaldo no século, agora no começo do século XXI, né? E a gente começa a entender que elas fizeram a sua riqueza e tudo mais justamente pela posse, um dos fatores, vou falar assim, pela posse de tecnologia, certo? A tecnologia que é cara. A tecnologia que é cara. Veja bem, o Brasil hoje possui produção de alimentos para 1 bilhão de pessoas. Esse é o tamanho do agronegócio brasileiro. A gente tem 210 milhões de pessoas, mas quanto de comida a gente produz? Para 1 bilhão, certo? E nesse 1 bilhão de comida que a gente produz para o mundo inteiro, através das nossas exportações e tudo mais, mas veja bem, o que é mais caro, né? Hoje é até difícil falar, porque teve uma subida, vou falar dos alimentos, mas o que é mais caro? Um saco de arroz ou um iPhone, certo?
um produto de alta tecnologia agregada ou um saco de milho. A gente tem que pensar da questão da produção. A tecnologia ela sempre tem um valor mais agregado, certo? O Japão, por exemplo, se alimenta de comida que vem de fora porque a base produtiva dele é essencialmente tecnológica. Bom, essa questão da tecnologia, eu já havia falado sobre a importância disso, principalmente no campo geopolítico, certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui, ok? Então, a direita, né, ela tem uma liberdade econômica, livre concorrência, né, livre concorrência de mercado, buscando a questão de maior eficiência, né, nesse sentido. Ela é uma perspectiva conservadora, né, conservadora. Nesse sentido, há uma restrição a liberdades civis individuais, né, nesse sentido, né, porque ela diz que isso pode gerar uma fuga de controle, né, por parte e essa fuga de controle pode trazer problema para a sociedade, né? Exemplo, tá? Exemplo, tá? Só para a gente entender aonde você se posiciona também. A questão do aborto, certo? O aborto, na perspectiva de direita, quando falamos de sociedade, moral, ética e tudo mais, certo? Ela é vista como não aceitável, certo? Não aceitável. A direita, o pensamento geralmente de direita conservador, ele é contra a perspectiva do aborto, certo? Porque não tolindo, vamos falar assim, a liberdade da mulher, mas preservando a vida da criança, certo? É uma nota, ok? Esse é um exemplo prático. Já a esquerda, ela é favorável, às vezes, políticas, né? Porque parte da liberdade do indivíduo, da escolha do indivíduo em qualquer aspecto, certo? Em qualquer aspecto. Por exemplo, a liberação das drogas, certo? De liberação de comércio de drogas, por exemplo. Né? Ela parte do princípio que é uma liberdade, vamos fazer do indivíduo fazer o que ele quiser da vida dele, certo? Inclusive se prejudicar, certo? É a liberdade do indivíduo. Aí às vezes as coisas se confundem. Uma coisa é a liberdade do indivíduo nesses prospectos sociais, outra coisa é a dita liberdade do indivíduo dentro de se colocar no mercado na perspectiva econômica, que é já a conversa da direita, ok? Bom, vamos lá. Exemplo, né? Sim, então, na questão da política do aborto, né? E outros exemplos para discussão, né? Nesse caso, a gente parte, então, falando, por exemplo, do diagrama do David Nolan. Então, a direita, ela parte da maior liberdade econômica, certo? E menos liberdade individual, ok? Maior liberdade econômica, certo? E menor liberdade individual, ok? A esquerda, ela parte de uma maior liberdade individual e uma maior intervenção do Estado na economia, ok? O campo libertário se coloca como uma liberdade individual maior, ok? E uma liberdade econômica maior também, tá? O campo estatista, né? Pouca liberdade individual e maior intervenção do Estado na economia, ok? Então, quando nesse diagrama a gente tem dois eixos, e esses dois eixos se dividem basicamente em quatro quadrantes aí, né? E logicamente quando se aproxima das pontas, das arestas, das pontas aí e tal, a gente vai se colocando dentro desse diagrama e entendendo o nosso posicionamento com relação às coisas, certo? Mas não é uma coisa tão simples assim, e nem pretendo nesse vídeo aqui, né, falar para as pessoas fazerem isso ou aquilo, tá? Mas é complexo, certo? É complexo. Então, existem dois posicionamentos que formam um diagrama, um posicionamento econômico e um posicionamento de pessoal, né, de políticas pessoais e tudo mais, de comportamento de sociedade, de comportamento ético, moral e tudo mais, certo? Com relação à sociedade, ok? Um outro exemplo para discussão, né, nesse sentido, por exemplo, quando falamos de maioria ou causas, grupos minoritários ou causas, nesse sentido, né, a esquerda, certo? Ela parte do princípio que o Estado tem que intervir, por exemplo, no processo educacional. Só dando um exemplo para a gente poder fechar
o nosso vídeo aqui, ok? Ou seja, certo? Se nós temos aí problema racial, ok? Problema de gênero, com relação às mulheres, né, e tal. E problema de orientação sexual, com relação à discriminação, por exemplo, da classe homoafetiva, qualquer outro desdobramento nesse sentido, certo? Isso passa a ser um problema a ser resolvido pelo Estado, pelo método educacional. Isso é uma perspectiva de esquerda, tá? Vamos entender por quê. Olhando o lado da direita, certo? A direita é contra a imposição de pensamento dado pelo Estado, por entender que talvez isso seja dado no seio familiar, ok? Formação, ou seja, quando você promove políticas de ensinamento, né, de que as pessoas são iguais, que não deve ter discriminação e tudo mais, tudo isso vinculado ao campo escolar, por exemplo, né, a direita não vê isso com bons olhos, porque passa a ser uma intervenção direta no pensamento e na moralidade e ética do indivíduo. Ok? Então, assim, ela é contra a imposição de pensamento dado pelo Estado, ok? Ou qualquer outra vertente, né? Tem um exemplo interessante sobre isso, né? Você vê a confusão existente entre esse pensamento esquerda e direita, né? Ou pode ficar claro, né, que a esquerda sempre criticou, por exemplo, a imprensa, né, por sempre estar falando a linguagem, né, do capital. Né, falando a linguagem do capital. Vamos pegar o maior exemplo de empresa de telecomunicações aqui no Brasil, a Rede Globo, por exemplo, certo? Se você tem a perspectiva de esquerda, você critica a Rede Globo porque ela sempre foi, né, ela sempre falou em concomitância com a questão do meio de reprodução do capital, certo? E tal. Por outro lado, a gente vê que as pessoas da direita criticam muito uma Rede Globo da vida, por exemplo, estarem tocando em assuntos como homossexualidade, racismo, né, e tudo mais. Ou seja, né, isso tem que ser obtido, né, essa educação, vou falar assim, ela é da liberdade individual, do indivíduo, né, da sua formação de caráter, que tem que ser no seio ali da sua comunidade e tudo mais. Não vou falar só da família, tá? Porque vamos puxar um gancho lá de trás da Revolução Francesa, né? Quando eu falei que tinha um pessoal com uma característica que sentava à direita e um pessoal com outra característica que sentava à esquerda, né, e tal, e quando eu falo do pessoal da direita, qual foi o primeiro termo que eu falei lá no vídeo 1? Era um pessoal fiel à religiosidade, certo? Então, muito dos valores hoje presentes e desse posicionamento contra isso ou contra aquilo também são de posturas que vamos falar assim, que cerne a construção de ética e moral da família, certo? Isso tudo pode estar ligado a uma religiosidade mais branda ou mais radical, certo? Ou pode estar ligado a uma simplesmente falta de religiosidade ou qualquer outra coisa, né? Não estou dizendo se isso é bom ou isso é ruim, mas que conduz ao encarar sobre essas coisas, certo? Então, por exemplo, a direita então se coloca contra a imposição de estacionamento da intervenção. O Estado não tem que se meter nessa questão, certo? Na questão de eficiência, a perspectiva, por exemplo, de centro-direita, que não parte daquele radicalismo, né, que eu falei para vocês, né, a perspectiva de centro-direita, né, que esses ensinamentos, né, tem que ser dado justamente pelo seio da família, né, e não pela intervenção do Estado nesse campo educacional, ok? Bom, parte-se também de uma iniciativa individual, ok? De uma iniciativa individual. Então, para a direita, o fato do indivíduo não gostar de negros ou de homossexuais, por exemplo, né, não é problemático, desde que esse indivíduo não faça nada contra o outro. Para a perspectiva de esquerda, o fato de você não gostar já é um problema, certo? E por que já é um problema para a esquerda colocada? Onde que ela corrigiria isso? No processo educacional, certo? Mas onde que ela diz que é um problema, certo? Isso
traz um certo arraigamento, né, nas pessoas, no pensamento coletivo das pessoas, que pode se tornar prejudicial ao próprio projeto, certo? Vou dar um exemplo claro sobre isso, nessas discussões de redes sociais e tudo mais, né? Para estarmos finalizando aqui, ok? O pessoal da direita fala assim, mas o pessoal lá do regime fechado em Cuba, na União Soviética, os caras não matavam homossexuais? Sim, isso é um problema, certo? Isso é um problema por quê? Porque esses valores contra e discriminatório dessas pessoas eram tão mais fortes que a ideologia almejada por projetos, né, econômicos, sociais maiores, vamos falar assim, ok? Então, isso é um problema. Aconteceu? Aconteceu. É um erro? É um erro, certo? Então, mas por quê? Porque essa coisa intrínseca de anos e anos de formação, antes da tentativa de implantação de políticas e projetos ideológicos que vêm de um lado ou de outro, né, como no caso da esquerda, dessa crítica que a direita faz à esquerda, por exemplo, né, e é um erro cometido pela esquerda. Né? Um erro por quê? Porque o projeto ideológico não foi capaz de reverter o pensamento das pessoas com relação ao racismo, discriminação e qualquer outra coisa. Ok? Bom, vamos ficar por aqui. Né? Então, a gente coloca então assim essa perspectiva, nessa pequena aula, ou vamos falar assim, essa pequena conversa nossa a respeito de posicionamentos de esquerda e direita, do que é a esquerda, do que é a direita, certo? Desde o seu termo de origem, a questão dos posicionamentos atuais e tal, e a gente vê que não é uma coisa tão fácil assim, certo? E a gente se posicionar e tudo mais. Na verdade, é coisa assim, existem alguns testes, certo? Existem também falhas nos testes que se colocam numa coisa ou de outra, mas é importante a gente criar para você uma educação política básica, de modo que você possa entender, né, o que pode ser feito pelo país onde você vive, né, ou das políticas públicas, baseado nos dois projetos, certo? Por dois projetos, certo? Se a gente pega, por exemplo, todas as críticas que a direita de hoje, que está governando o país de hoje, faz com relação a uma governança de esquerda, né, centro-esquerda do passado, né, a gente pode ver justamente o resumo de tudo isso que eu falei, certo? A crítica, por exemplo, à questão da educação, que colocava esses valores no ensino básico e tudo mais, e tudo aquilo que na época das eleições foi tudo jogado ali nos debates e tudo mais, né? Mamadeiras que não existiam, kits também que eram distribuídos para a população que também nunca existiram, né? E todo o projeto, porque querem usurpar o pensamento das nossas crianças, coisa e tal, e tem um monte de coisa que foi colocado aí, né? De perspectivas de um lado, né? Ou críticas feitas pelo outro lado. E a gente, qual é o momento que nós vivemos hoje, nesse sentido, né? O momento onde a direita, né, ela está basicamente, né, o momento do Brasil hoje, né, em plena pandemia, hoje estamos em 2020, né, vivendo aí o auge de uma pandemia, né, e a gente vê essas posições, onde você tem um lado muito conservador em termos de costumes, né, pensando pelo lado da direita primeiro, conservadores em termos de costumes, né, muito radicais, bandido bom é bandido morto, né, contra a questão de benefícios para as minorias, né, benefícios. Eu acho que o governo não tem que se colocar aí, políticas públicas que beneficiam as pessoas, elas não devem existir, porque o que vale é a meritocracia, né, as pessoas elas têm o medo da direita, né, desses benefícios que o governo paga, de botar as pessoas em estado de estagnação, certo, de não movimentar a economia, certo, e tal, que é um problema
que pode ser gerado numa perspectiva de esquerda, teoricamente isso pode acontecer, certo? Desde que você tenha um projeto maior para isso, né? Vamos falar assim, e você tem uma direita que se coloca mais ao centro, né? Menos radical com relação a essa parte de costumes e tudo mais, se coloca mais ao centro porque dialoga mais no campo da economia, certo? Na economia. E nessa economia é onde se bate muito na tecla da não intervenção do Estado ou da mínima intervenção do Estado. O Estado tem que intervir só na saúde, tem que intervir só na educação, né, e tudo mais. Mas esquece que a política é feita como um todo, né, sobre todas as peças, né, sobre todas as peças. Então, esse projeto, né, de direita, essa conversa da direita, né, de falar assim, olha, o que a gente precisa de liberdade de mercado, certo? Não vê problema na concentração de renda, né? E essa concentração de renda, esse empreendedorismo, essa busca pelo empreendedorismo vai levar a gente num estado de absoluta riqueza, né? E essa riqueza vai ser repartida de alguma forma, certo? De alguma forma. Aliás, a perspectiva de direita, ela defende muito o campo de que o assistencialismo ela deve partir do indivíduo, né? Não é o Estado que tem que promover o assistencialismo, tem que ser você dando esmola, né? A gente vê muito isso agora, principalmente aí no grande problema enfrentado pelos entregadores aí de empresas como iFood, Rappi e tudo mais, né? Então você tem uma política da empresa que assola basicamente os ganhos do entregador e uma motivação que a empresa diz que na verdade as pessoas têm que dar o ganho extra para o integrador através de gorjetas, né? Inclusive institucionalizadas pela própria empresa, né? Que às vezes coloca no próprio site, olha, aí tal, não sei o que. A gente vê no Uber isso, né? Quando a gente fecha uma corrida, você quer doar mais um tanto para o nosso grande empreendedor individual que está com um carro alugado numa localiza da vida aí, né? E está correndo, certo e tal. Por outro lado, né, só para fechar de vez, para não ficar muito longo esse vídeo, né, porque é uma conversa infinita, né, vou falar assim, a gente vive hoje um grande problema da esquerda, ao meu ver, né, nesse sentido. Porque a esquerda, na verdade, ela se coloca, ela se confunde muito, né, entre uma perspectiva de centro-esquerda, onde você tem o campo da intervenção do Estado, principalmente do lado econômico, né, e tal. Quer dizer, você está numa posição de centro, você não está numa posição de radicalidade. Nós vamos tentar extrair melhor do sistema capitalista como ele é, mas vamos buscar implementar políticas públicas para tentar equilibrar um pouco das posições das pessoas. E é onde que a política, a perspectiva de esquerda hoje, né, se você está a favor assim, dessa perspectiva, desse prisma, né, vou falar assim, né, justamente a radicalização de alguns setores, né, e é onde as pessoas não conversam. A própria esquerda não está conversando com ela mesma, certo? Por quê? Você tem pautas identitárias, vamos falar assim, de grupos identitários, que basicamente se fecharam entre eles, falando bem a grosso modo, para ser um pouco mais crítico, se fecharam entre eles, né? E você tem um campo econômico que poderia favorecê-los nessa perspectiva aqui, né? De modo a promover cidadania, né? Não existe causa ganha, né, nessa afirmação. Não existe causa ganha dentro de grupos minoritários se as pessoas não adquirirem cidadania, se elas não se sentirem, né, a causa ela vai ser muito combatida, né, mais eficiente, vamos falar assim, se antes de tudo você tiver meios para ganhar seu salário, meios para se sentir mais cidadão. É uma questão de inclusão, certo? De inclusão. Então, quando você coloca, ela não deixa de ser importante, mas a perspectiva de Estado, ela tem que vir por cima, certo? E é justamente ela vem trabalhando de modo que eu possa incluir essa minoria aqui, certo? Agora, quando a minoria quer ser maior do que a própria perspectiva de Estado, né, a gente não sabe nem qual é a proposta. Ela quer se colocar como Estado, né?
E aí? Como é que vai ser isso, certo? Ah, Pedro, então você quer dizer para nós que existe, por exemplo, feministas que são de direita? Claro, certo? A questão dela é uma questão de justiça, de equidade com relação ao trabalho do homem. Mas ela pode ser a favor da liberdade de mercado. Entende? Entende? Ela quer ali uma liberdade de mercado. Tá? Por outro lado, a esquerda vai dizer o seguinte: olha, isso não vai existir, ali, o mercado não vai te proporcionar isso, certo? Se lá atrás, na educação básica, a gente não tem uma mudança que começa lá atrás e que a futuro a gente tem uma sociedade diferente aí, né, colocada com as crianças que estão hoje na escola, certo? De modo que entre as pessoas entendem que todo trabalho é importante, independente da sua opção e da sua etnia, do seu gênero, da sua raça, de qualquer outra coisa, certo? O mercado não está preocupado com essa causa, a não ser que ganhe dinheiro com isso, certo? Então, deixo aí aberto o campo da discussão, né? E a gente só trouxe aí uma luz, vamos falar assim, de modo que a gente possa botar tudo isso em debate ou buscar pelo menos motivar as pessoas a tentar se posicionar ou pelo menos saber onde está, de modo que o discurso fique um pouco mais alinhado com relação à sua perspectiva, certo? Ok? Então tá. Um abraço, até o próximo vídeo.